corruption and abuse. The salesman offer blood for the public's craving. Existence in the dark. It's in our nature to destroy ourselves. It's in our nature to kill ourselves. It's in our nature to kill each other. It's in our nature to kill, kill, kill. It was a dream and dreamy him. Reality sucks. And now my life is all shifting. And now move fade. Close to my butt 50. It was this strong. In respect to my family. Time of insanity. And the words of profanity. I discover this was in our family. But the boys keep the real to the end. Different than a talk that say not threat. Corruption and abuse. The salesman of purpose. For the public craving. Existence in the dark. It's in our nature to Olá, começa agora o programa especial Media Rocks ao som da banda Move. Esse programa é produzido pelos acadêmicos da disciplina de Telejornalismo 2 e é orientado pela professora Paula Pool. Vamos falar da atuação no mercado de trabalho do pessoal que se forma em comunicação. Esses profissionais trabalham em jornalismo impresso, no mercado de festas, assessoria de imprensa e hoje, mais do que nunca, nas redes sociais. E o melhor, podem ganhar dinheiro com isso. E o que une todos esses assuntos? Acompanhe o nosso programa e você saberá. Nesse primeiro bloco, o assunto é mídia impressa. Mas não é aquele bom e velho jornal que nós conhecemos de todo dia, com notícias, tragédias e classificados. Vamos falar de jornais e revistas que são feitos especialmente para os jovens. Nosso primeiro convidado é Maurício Carvalho, formado pela Unicinos em jornalismo. Ele é editor do jornal O Povo. Para quem não conhece, o jornal O Povo ele é feito desde 2002 e tem uma tiragem de mais de 20 mil exemplares. Ele é distribuído em alguns locais de Porto Alegre e aqui na região do Vale dos Sinos. Além do Maurício, está aqui conosco o Tobias Sklar, redator da revista Vista, que é um periódico de skate que nasceu aqui da incubadora tecnológica da Fevale. Boa noite. Boa noite. Então, Maurício, o jornal O Povo, ele é voltado para jovens, né, entre 13 e 25 anos. E vocês já estão no mercado há alguns anos, em torno de 8 anos, né? Exatamente. Foi complicado conquistar um espaço na rotina dos jovens? Olha, bem complicado, assim, porque além do que a gente trabalha com um veículo jornal, que é um veículo hoje que o público jovem tem um certo distanciamento, a gente construiu alguma coisa bem focada neles, né? Então, assim, usando esse meio, que é uma possibilidade de ter uma tiragem bem grande, de ser ágil, de estar na mão desse pessoal muito rapidamente, a gente foi construindo essa marca, construindo um conceito, então levando coisas que eles gostariam de ver, mostrando novidades, mostrando uma forma diferente realmente de fazer jornal, que é com uma diagramação bem diferenciada, bem em textos feitos para eles, feitos por jovens também. Então, essa ideia que a gente teve nessa construção há 8 anos atrás, em 2002, quando ainda a internet ainda não estava tão forte como estava hoje em dia. Então, a gente trabalhou muito forte o jornal para depois, hoje, vir para o nosso site também. Então, o site hoje é uma atualização diária, o jornal tem uma vez por mês, o site todo dia tem uma equipe trabalhando o tempo inteiro para atualização, com foto, com vídeo, com notícia, com muita coisa. Então, esse é um desafio diário, né? A gente sentiu o que esse público está querendo, oferecer coisas novas. Então, esse é o desafio do Povo sempre. E como é que é, assim, escrever para esse público? Vocês têm algum tipo de cuidado para produzir as matérias, os conteúdos que vão para o jornal e para o site? Ah, com certeza. A gente tem sempre uma preocupação em levar alguma coisa bem construtiva para esse público, né? Então a gente escuta muito o que eles têm para nos dizer, mas também não só escuta eles, né? Porque a gente não tenta levar as coisas novas e refletir o que eles estão querendo ver também. Então tem sempre esse jogo, assim, esse meio campo entre fazer as coisas que eles estão a fim de ver, então as bandas ou os filmes que eles estão a fim de ver, e trazer coisas novas, as coisas que eles não estão tão ligados ainda, o que está acontecendo lá fora. Então está muito ligado nisso, sempre pesquisando, sempre em cima do que está acontecendo, e
e sempre junto onde tem, assim, a gente sabe que tem, desde o esporte, desde moda, desde... O povo é bem plural, então a gente tem que estar sempre ligado em vários segmentos, porque a ideia é exatamente essa, assim, é falar sobre várias coisas. Eu ia coisas. comentar contigo como é que vocês fazem, porque hoje tem tantos grupos, né? A gente tem tanto os coloridos, os roqueiros, as patricinhas, e nem sempre é possível agradar todo mundo. Como é que vocês fazem, assim, para conseguir agradar esse público, para chegar em todos esses públicos? A gente tem uma linha, assim, o pessoal que acompanha o jornal, que conhece a gente, sabe que a gente tem uma certa linha. Algumas coisas a gente, apesar do público jovem adorar, não é a nossa linha. Então, assim, algumas coisas que tem, que dizem, o jovem gosta disso, ou então as várias linhas do universitário, né? Por exemplo, sertanejo universitário a gente não faz, como o pagode universitário antigamente a gente não fazia também, porque a gente tem uma linha mais roqueira mesmo, né? Então... E, em cima disso, a gente também trabalha... Agora, a gente tem que ver as coisas que estão acontecendo. Então, quais é que são as vertentes do rock nova que aparecem. Então, a gente também não pode ignorar totalmente isso. Então, tem que falar, às vezes, de uma banda colorida, tem que falar de um medalhão como Paul McCartney, tem que saber que tem público para todos os segmentos, né? Então, isso que a gente balança no jornal. E, assim, quais as publicações que tu considera de qualidade que te inspiraram a fazer o polvo? Eu gosto de muita coisa, assim. A gente mescla bastante coisa, desde a antiga revista da MTV, a Rolling Stone. A gente pega coisas de segmentos, de outros, vê coisas de outros segmentos, desde Folhetim. A gente acompanha também os outros veículos focados aqui no Rio Grande do Sul. A gente está sempre acompanhando, Kazuca, Solto, Colegial, o Caderno Bar. Então, a gente está sempre vendo o que está acontecendo, tem que estar preparado para isso, mas fazer a nossa linha, assim, né? Isso é uma preocupação de seguir o projeto que a gente tem, né? De trazer coisas bem focadas em vários segmentos, então tentar não deixar nenhum segmento de fora. Então, isso também é uma coisa que a gente tenta fazer. Tá certo, então. E tu, Tobias, há quanto tempo que já existe a revista Vista? E de onde é que surgiu a ideia de criar um produto voltado para um público tão segmentado que seriam os skateboards? Oi, boa noite. Bom, a revista tem cerca de 6 anos. A gente começou, como todo projeto de jovens, eu imagino, num churrasco, tomando cerveja. A gente sempre acompanhou bastante. Eu particularmente nunca andei de skate, mas todos os meus amigos sempre andaram. E sempre gostei muito de comunicação. Então eu acompanhava muitas revistas, todos nós, e a gente um dia chegou à conclusão que as revistas que tinham no Brasil não serviam mais para a gente. Nossas referências eram bem diferentes do que a gente estava vendo aqui, e como a gente não estava vendo muita perspectiva de que alguém fosse fazer o que a gente queria, nós mesmos corremos atrás. Claro que aconteceu uma série de coincidências nesse meio tempo entre pensar nisso e conseguir fazer, para que a coisa tivesse dado o retorno depois de todos esses anos que a gente tem. Mas basicamente foi isso. A gente queria fazer algo para nós que nos agradasse, porque a gente... E aí, quando parou para pensar nisso como negócio, a gente tinha certeza que muita gente pensava como a gente, e por isso era viável, né? E por vocês terem um público segmentado, vocês utilizam algum tipo de linguagem própria dessa tribo? Por exemplo, publicar gírias, expressões mais conhecidas por quem está inserido nesse segmento? Então, essa é bem uma parte que eu fico mais responsável, que é a parte da redação dos textos, da edição deles. A minha maior preocupação foi justamente fugir do estereótipo quando a gente fez a revista, porque isso era uma das coisas que a gente não suportava nas revistas daquele momento. Então, a gente não usa irado ou super radical ou coisa parecida, porque a linguagem do skate ela já é bem própria, ela tem muito inglês, ela tem muita manobra, o conteúdo em si já é meio complicado para quem é de fora, então se tu começa a usar uma linguagem ainda mais específica, tu acaba se isolando do resto do mundo. Então, o que a gente faz, na verdade, é ter uma linguagem o mais atual possível. Se tiver que usar um palavrão, eu uso. Se o cara que está fazendo a entrevista comigo disse uma gíria, eu não corto a gíria, eu também não fico traduzindo o que as pessoas falam. Então a gente tenta ser bem atual, assim, ficar dentro de um contexto que nós imaginamos que funcione para todo mundo. E vocês começaram aqui na incubadora da Fevale, né? O que motivou vocês a iniciarem aqui? Então, na verdade, a gente começou um pouquinho antes.
A gente mas aqui dentro da incubadora foi importantíssimo porque foi quando a gente conseguiu visualizar a coisa mais como negócio mesmo, porque o comecinho a gente teve uma parceria de uma outra revista, então a gente aprendeu a fazer a revista, mas não tinha noção de negócio, né? E aí a incubadora de design aqui da Fevale foi uma oportunidade incrível que a gente teve de ter uma assistência dessa parte, além da parte acadêmica também, de conteúdo, mas principalmente de negócios. A gente, por exemplo, pretendia vender a revista em banca quando veio para cá. E alguns poucos meses, conversando com os consultores, com todo mundo, a gente se deu conta que isso era muito antiquado, próximo ao projeto todo que a gente queria fazer diferenciado, né? Então, uma grande virada do nosso projeto foi passar a ser gratuito, e isso foi graças a essa assessoria que a gente teve aqui. E para vocês, assim, qual um veículo de comunicação que vocês acham completo? Eu posso dizer, eu sou muito crítico com tudo, então é um pedacinho de cada um. Eu acho que hoje em dia, principalmente com a internet, que a gente tem acesso, eu tenho acesso a todas as revistas de skate do mundo, assim, se eu quiser, e eu faço muita pesquisa em cima disso. Então, consegue tirar um pouquinho de cada coisa de cada um, e principalmente a questão regional, que a gente vive muito aqui, né? O Brasil é muito diferente do resto do mundo, apesar de ter muitas coisas parecidas. Eu acho que essa coisa também como o Tobias falou, que é identificar cada movimento ali, tu ter noção para quem tu está falando. Então, isso é uma coisa que tu tem que descobrir exatamente nessas pesquisas, claro. No trabalho, no trato com o teu público mesmo. Isso é uma coisa muito de trabalhar mesmo, e ver e estar aberto a pesquisar muita coisa, né? Tá certo, então. Obrigada pela presença de vocês dois aqui. Nós vamos ficando ao som da banda Move, e no próximo bloco você confere o assunto assessoria de imprensa. Se era um sonho, eu já nem sei, mas meu pesadelo é não te ter aqui. Tentar te esquecer e ver você nos meus pesadelos e nos meus sonhos.